Nós somos a equipe 1, eu sou a Flávia, e hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso, Dignidade Humana enquanto Foco. Então eu vou começar falando sobre qual o intuito do Estatuto do Idoso, o que é considerado uma pessoa idosa e afins. Então, o Estatuto do Idoso, ele é um meio de assegurar os direitos da população idosa. Uma pessoa idosa é considerada uma pessoa com 60 ou mais anos. Depois de um longo período de 6 anos, ele veio finalmente a ser aprovado pelo Senado Federal, sancionado pelo Presidente da República, no dia 1º de outubro, dia em que também se é comemorado o Dia Internacional do Idoso. Ele foi recebido de maneira bem alegre pela sociedade, mas especialmente pela parte dos idosos, porque eles viram que eles podem sim ter um lugar, uma posição de importância e relevância na sociedade, visto que foi criada uma lei específica para eles. Eu vou ler agora a fala da doutora Laura Machado, que ela é membro do membro da Associação de Gerontologia e Geriatria da ONU. E a doutora Laura, ela disse que foi a primeira legislação que de fato passou a regular os direitos humanos das pessoas idosas. Diz que trabalha na área de envelhecimento há 40 anos e, na época, nós éramos um dos países que não tinha legislação que permitisse penas e sanções administrativas para aqueles que praticassem maus tratos e violência. Apesar da fala da doutora Laura, nós tivemos um trâmite bem demorado de controvérsias e discussões pela parte do Poder Legislativo, que é discutindo se aprovavam ou não o Estatuto, deixando, de certo modo, um ar de descaso com a situação, porque ele era, sim, de extrema urgência. O Brasil, infelizmente, ele ainda é ele é um país que tem grandes casos de desrespeito aos idosos. Muitas vezes o idoso é visto como um cidadão de segunda espécie, deixado marginalizado. E esse preconceito, ele vem justamente pelas limitações que são causadas pela idade, elas vêm de maneira natural. Então, assim, o Estado, ele também tem uma parcela de culpa quando a gente está falando na parte da negligência aos idosos. Como, por exemplo, quando ele não apresenta um sistema de saúde de qualidade que venha sanar as necessidades, ou quando ele não cria as políticas públicas destinadas especialmente aos idosos. Então, o Estado, ele tem sim uma parcela de culpa nessa questão. Anteriormente à criação do Estatuto, nós já tínhamos um artigo na Constituição Federal, o artigo 230, que ele devia sim assegurar os direitos dos idosos. Eu vou ler aqui pra gente agora o artigo 230 da Constituição Federal. Então, ele devia, como eu disse, garantir a proteção ao idoso e assegurar-lhe a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, o Estado, ele tem sim o dever de assegurar os direitos dos idosos, assim como a família e a sociedade, juntamente para que nós consigamos fazer com que esses números ruins mudem e que tenhamos mais respeito e empatia ao próximo. E também é importante ressaltar que quando é preciso criar uma lei específica, quando já existe um direito constitucional, isso quer dizer que o direito constitucional não está sendo respeitado. Isso é uma coisa que nós temos que parar para pensar e melhorar. Meu nome é Larissa e hoje eu estarei falando um pouco sobre o idoso aos olhos da sociedade. O Estatuto do Idoso prevê desde o começo da especificação o respeito dos direitos dos idosos, como, por exemplo, no artigo 2º, o idoso tem todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e as facilidades para a prevenção da sua saúde física, mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em todas as condições de liberdade e dignidade. A legislação ainda institui o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar tais direitos ao idoso, dessa maneira, tornando-lhe uma propriedade social. Conforme o artigo 3º da Lei 10.741 de 2003, a efetivação do direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, direito ao esporte, direito ao lazer, direito ao trabalho,
direito à cidadania, direito à liberdade, direito à dignidade, ao direito ao respeito à convivência familiar e comunitária. E o livro Estatuto do Idoso, Dignidade Humana como Foco, de 2013, página 182, prevê que nas últimas décadas a expectativa média de vida da população brasileira tem aumentado consideravelmente, seguindo uma tendência mundial dos países em desenvolvimento. Reflexo disso é a melhoria das condições gerais da saúde da população. Consequentemente, o aumento da população idosa no país tornou-se uma realidade visível, uma vez que o seu crescimento vem ocorrendo com velocidade superior às demais faixas etárias. Estima-se mais ou menos que em 2050 a população idosa brasileira será de 63 milhões de pessoas. Apesar deste fator, a sociedade ainda enfrenta dificuldades e ainda não evoluiu o suficiente para entender a importância dos idosos e o compromisso social em fornecê-los um envelhecimento digno, porque foram eles mesmos que formaram a sociedade em que atual vivemos. Nos estabeleceram algum tipo de padrões sociais que existem até hoje. Apesar dos mesmos estarem sempre em frequentemente mudança, há um ar hierárquico quando se trata dos idosos, pela experiência e sabedoria de vida. A dignidade trata-se do grau de respeitabilidade de um ser humano, até que ele merece, diferente de caridade, solidariedade e assistência. Há uma luta de anos e anos para que os idosos sejam dignos e assim tratados por todos nós. Os idosos também estão se juntando cada vez mais juntos para formar grupos e organizações não governamentais que visam fazer os seus direitos. Além disso, provar para toda a sociedade que fazem sim parte dela, ou que tem grande bagagem para construir o seu desenvolvimento. A velhice chega para todos e não torna um cidadão menos cidadão que outro, nem muito menos inferior. A experiência de vida não pode ser adquirida em universidade, cursos e afins. O idoso de hoje foram os jovens de ontem e amanhã seremos nós. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso foi previsto no dia 1º de outubro de 2003 pelo presidente Lula. Com 118 artigos em sua composição, previa medidas penais caso fosse descumprido. Um exemplo é o artigo 4, onde diz que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de violência ou opressão. Outro exemplo é o artigo 15, que reforça a ideia do dever do Estado em assegurar qualidade de saúde e de vida ao idoso. É assegurada a intenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, sendo esse o SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, para a prevenção, promoção e também da proteção da saúde, incluindo atenção especial à saúde, no que se trata de doenças que afetam diretamente os idosos. No artigo 39, diz que aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade em transportes públicos e coletivos, no sistema urbano e semiurbano, exceto em serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, além de também terem vagas próprias destinadas em estacionamentos. Esses são alguns dos exemplos de mudanças trazidas pelo Estatuto. O papel do idoso é então cobrar atitudes da sociedade e do Estado, para que estas se mantenham como previsto. Apesar de toda essa suposta seguridade nos direitos, muitas pesquisas apontam que ainda existe negligência contra a saúde do idoso. Um levantamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostrou que em 2018 mais de 37 mil pessoas violaram a saúde do idoso de alguma forma, sendo assim 102 casos por dia, um caso bem alarmante. Trata-se de um aumento de 13%
referente a 2017, quando foram registradas 33 mil ocorrências. 6 de cada 10 casos da violação têm origem na própria família, e os suspeitos são os próprios filhos ou netos das vítimas. A maioria dos episódios ocorre contra mulheres. A violência contra o idoso é uma realidade mundial, e ela não é apenas física, mas também é moral e financeira. Muitas famílias usam o dinheiro da aposentadoria dos idosos em benefício próprio, deixando a pessoa sem o mínimo para cuidar da sua saúde. A especialista lista como violência moral atitudes como dizer ao idoso que ele é inútil ou um fardo para a família, xingá-lo, ofender, deixá-lo isolado num quarto ou numa sala. Qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa pode provocar nela consequências graves e assim ser fatal. Um levantamento realizado em todas as capitais e pelo Serviço de Proteção ao Crédito revela que 43% dos brasileiros acima dos 60 anos são os principais responsáveis pelas contas da casa, despesas e etc. O percentual é ainda maior, 53% entre os homens. Isso reforça o fato de que os idosos contribuem de maneira grandemente significativa para suas famílias, deixando claro que o idoso é fator de equilíbrio social e de manutenção da família. Para abordarmos a questão de que o idoso deve ser valorizado na sociedade, precisamos mais do que leis e medidas impostas para que isso aconteça, mas sim o reconhecimento adquirido pela educação, pelo respeito ao próximo, para que o problema seja resolvido desde sua raiz e não precise de lei para ser. Meu nome é Alana e eu vou falar sobre as mudanças trazidas pelo Estatuto do Idoso. O fator mais atingido é o do transporte público, pelo fato deles terem que disponibilizar a passagem gratuita para os idosos a partir de 65 anos. Então, um dos argumentos que eles podem usar é que eles podem estar aumentando a passagem das outras pessoas porque eles estão arcando com esses custos gratuitos. Mas a partir de agora isso vai mudar. Com 60 anos, esses idosos já têm direito à passagem gratuita no transporte público, tanto no intermunicipal, tanto no interestadual. Outros 2 exemplos também de benefícios para esses idosos são os parques ao ar livre, que são feitos especialmente para eles, e também eventos culturais que são liberados com entrada meia também para eles. E é isso. Eu sou a Amable e vou falar sobre questões penais, relação do Estado com o idoso e funções do Estatuto. O idoso não deve de forma alguma se encontrar em posição de negligência na sociedade, apenas como merecedor de pena e de assistencialismo por parte do Estado. Como, por exemplo, o exemplo é o direito à aposentadoria. O artigo 29 do Estatuto do Idoso garante o critério de cálculo do benefício pago a título de aposentadoria, seja por idade ou pelo tempo de contribuição. Até então, só existia a Lei 8.842/94, que tratava apenas de diretrizes voltadas à política em relação ao idoso, deixando muito a ser regulamentado. Necessidade está atendida pelo surgimento no Estatuto do Idoso. Além disso, existem questões regulamentadas dentro do Estatuto do Idoso que podem vir a serem tratadas sob o ponto de vista penal. Destaca-se o artigo 98 do Estatuto do Idoso. Segue assim em sua redação. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não promover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou por mandato, a pena é de detenção de 6 meses e 3 anos e multa. O recolhimento do idoso em instituições como hospitais e entidades de longa permanência ainda é uma prática comum na sociedade. No entanto, não deve ser aplicado como o abandono desses estabelecimentos. Do contrário, configura-se sobre negligência vedada no artigo 4º da Lei 10.741 de 2003.
Dessa maneira, aquele que incorrer nessa conduta, deixando de promover as necessidades básicas do idoso, não somente alimentos e garantia da saúde, por exemplo, mas também de zelo e promoção de convivência da família e social. Quando obrigado por lei no mandato, poderá ser punido com pena de detenção de 6 meses e 3 anos, além de multa. Essa medida também pode ser uma garantia de promoção aos direitos do idoso, pois, que não a respeitá-las, terá que tratar disso como um tipo de punição. Já o artigo 99 trata não do abandono, mas sim da ameaça à saúde e integridade, seja ela física ou psíquica. Assim, incorre na Lei Conduta do artigo 99, a Lei 10.741 de 2003, aquele que submeter o idoso a condições desumanas ou desagradantes ou privá-lo de alimentos e cuidados indispensíveis, quando obrigado por lei a fazê-los, do mesmo modo incorrerá no delito aquele que sujeitar o idoso de trabalho excessivo ou inadequado, independente da obrigação legal que tenha para com o indivíduo. A pena geral do artigo 99 do Estado do idoso é de 2 meses a 1 ano de detenção, além da pena de multa. A principal função do Estatuto do Idoso é servir como uma carta de direitos, compilado de direitos, fornecer meios de controle do poder em relação ao melhor tratamento do idoso e verdadeira educação cidadã, na questão do respeito e a luta de dignidade pelas pessoas de idade mais avançadas no nosso país, como instrumento de cidadania e requisitos iniciais de formação conscientes da dignidade avançada. O Estatuto do Idoso marcou a história jurídica do Brasil, servindo como requisito essencial para o cumprimento dos direitos dos idosos.